Olá, boa noite. Hoje nós iremos conhecer um pouco do livro Gramática Histórica, uma obra de Ismael de Lima Coutinho. Tal livro é uma obra consagrada como um completo estudo da língua portuguesa, identificando pontos relevantes de seu uso e correspondência entre o idioma falado no Brasil e em Portugal. O livro sintetiza a fonética e a morfologia evolutivas de nosso idioma, além de apresentar capítulos elucidativos sobre a formação das línguas românicas e o português do Brasil. Antes de começarmos a falar, vamos nos apresentar. Franciele, Aline, Jéssica, Gildevan, Cidiane e Rayara. Ao longo deste vídeo, iremos abordar apenas tópicos presentes das páginas 21 a 57 do livro Gramática Histórica. Iremos falar sobre linguagem, língua, dialeto, latim vulgar e latim clássico, documentos em latim vulgar, línguas românicas e, por último, a história da nossa língua portuguesa. A linguagem é a capacidade que o ser humano tem para se comunicar socialmente, seja através das palavras, dos gestos, da escrita e entre outros. Existem 3 tipos de linguagem, que são as linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. A linguagem verbal é aquela que faz uso das palavras, sejam faladas ou escritas. A linguagem verbal, como o próprio nome já traz, é aquela linguagem que não faz o uso das palavras, apenas imagens, símbolos, dança, entre outras coisas, sem as palavras, E a linguagem mista é aquela que faz uso da linguagem verbal e da não verbal. Um exemplo da linguagem mista são as chaves, que abrangem tanto as palavras como as imagens e os símbolos. É importante frisar que a linguagem é um privilégio que pertence somente aos humanos, que comunicam entre si de forma clara. Embora os animais eles emitem sons e ruídos para se comunicarem, o uso desses sons ele acontece de forma inarticulada, ou seja, é confuso e mal pronunciado, pode-se assim dizer. Segundo Darwin, a linguagem articulada pertence especialmente ao homem, se bem que, como outros animais, possa ele exprimir as suas intenções por gritos inarticulados, por gestos e pelos movimentos dos músculos da face. Overlack reforça esse argumento que a linguagem deve ser sempre invocada como sinal distintivo do ser humano. Segundo ele, é a faculdade da linguagem articulada que se deve invocar de modo definitivo para distinguir o homem dos seus irmãos inferiores. E a língua é um tipo de linguagem verbal, e para existir a linguagem verbal é necessário existir uma língua ou um código específico, comum entre os falantes de uma mesma sociedade ou um mesmo grupo. Um exemplo de língua são os brasileiros, Eles fazem o uso da língua portuguesa para se comunicarem. Então, a língua portuguesa, o português, é o código daquela sociedade. Lá nos Estados Unidos, a língua falada por eles é a língua inglesa. Então, o inglês é o código que aquela sociedade utiliza para exprimir suas ideias, seus sentimentos, suas emoções, comunicar entre si. Então, é isso que é a língua. Variação linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar de acordo com diferentes contextos. Essas variações podem ser diatópicas, regionais, diacrônica, que são as históricas, diafásicas, que são as estilísticas, e diastrática, que são as sociais. Os dialetos, eles pertencem à variação diatópica, pois se referem às características da pronúncia, que é o sotaque, o vocabulário e gramática em determinadas regiões. Essas diferenças, elas incluem vários fatores como idade dos falantes, sexo, classes de grupos sociais e a própria evolução histórica da língua. Existem também alguns grupos que se identificam mais e, por isso, fazem uso de expressões e gírias próprias. E é justamente por esse motivo que estabelecer um diálogo com alguém que seja de uma comunidade linguística muito diferente pode ser um desafio e tanto para a comunicação.
Então, bergamota, tangerina ou mexerica? Os três termos referem-se à mesma fruta. Na região sul do país, ela é conhecida como bergamota. Já no sudeste e nordeste, é conhecida como mexerica ou tangerina. É importante lembrar que não existe um dialeto que seja melhor do que o outro ou que seja mais correto e mais adequado que o outro. Devemos considerar que cada situação exige de nós uma adequação linguística, ou seja, é preciso analisar qual é o momento certo para usar cada um dos registros. A gramática histórica também fala sobre o latim clássico e o latim vulgar. A princípio, o que existia era simplesmente o latim. O latim foi o produtor da literatura e o fundador das línguas neolatinas. Ele pertence ao ramo itálico das línguas indo-europeias. É, portanto, um dos falares antigos que se praticavam na Península Itálica e que tem como origem o indo-europeu, a língua pré-histórica da qual deriva a maior parte das línguas. A partir do século III a.C., o latim foi sendo imposto às comunidades das regiões conquistadas como língua de comércio e de cultura, nas quais coexistia com as originais línguas regionais. Então, passa a representar dois aspectos que, com o passar do tempo, se tornam cada vez mais distintos, que foram chamados de latim clássico e latim vulgar. Não eram duas línguas diferentes, mas dois aspectos da mesma língua, e um surgiu do outro. O latim clássico é a língua escrita, encontrado nas obras literárias, caracterizado por uma língua extremamente polida e regrada, pela elegância do estilo. O período de ouro do latim clássico é representado pela época de Cícero e de Augusto. A partir daí aparecem os grandes artistas da prosa e do verso, que levam a língua ao seu maior esplendor. Já o latim vulgar era a língua falada pelas classes inferiores da sociedade romana, inicialmente, e depois passou para todo o Império Romano. Nessas classes compreendia a imensa multidão de pessoas incultas que não tinham preocupações artísticas ou literárias, que levavam a vida pelo lado prático. Eram os soldados, marinheiros, os artífices, os agricultores, barbeiros, sapateiros, taverneiros e artistas de circos, homens livres e escravos. Representava esse latim as camadas sociais mais humildes. No latim vulgar, deve-se salientar a importância das obras dos escritores da decadência romana, sobretudo daqueles que, visando a um objetivo superior, escreviam com simplicidade, sem a preocupação da gramática e do estilo. As características desse latim também podem ser vistas no vocabulário, na fonética, na morfologia e também na sintaxe. São as inscrições de valioso auxílio para o conhecimento do latim vulgar. Não retratam elas o latim apenas de uma fase, nem de uma região, mas de todas as fases e de todas as regiões. É através delas que sabemos das diferenças regionais que ele apresentava aqui, consequentes de sua adoção por povos tão diversos. É através delas que podemos seguir a sua evolução lenta e gradual, até se transformar nos vários romances. Convém ressaltar que nem todas as inscrições têm o mesmo valor. As oficiais, por exemplo, são de nulo interesse para o conhecimento desta modalidade da língua. Neste número se devem também compreender as mandadas gravadas por pessoas cultas, é que essas refletem a boa linguagem e são corretas. Ao contrário do que se costuma pensar, as línguas românicas não se originaram diretamente do latim. Entre o latim e as línguas neolatinas, houve diversas variações chamadas de romances, como são chamadas variações regionais do latim, das quais saíram de fato as neolatinas.
As línguas românicas são as que conservam vestígios indeleáveis de sua filiação ao latim, no vocabulário, na morfologia e na sintaxe. Não basta só o vocabulário ou a sintaxe para caracterizar a filiação de uma língua. De outro modo, o romeno não seria idioma românico, porque no seu vocabulário predominam as palavras de fonte não latina. O mesmo se pode dizer de outras línguas românicas. A sintaxe delas apresenta mais pontos de semelhança com o alto-alemão ou com o grego que propriamente com o latim. A língua utilizada pelos soldados e pelo povo foi a origem das línguas chamadas românicas, e estas são 10. É o português, o espanhol, o catalão, o francês, o provençal, o italiano, o reto-romano, o damáltico, o romeno e o sardo. Essas línguas foram distribuídas da seguinte forma: o português, falado em Portugal, no Brasil e outros; o espanhol, falado na Espanha e em suas colônias e outros; o catalão, falado lá na Catalunha, nos vales de Andorra e outros; o francês, falado em quase toda a França, exceto no sul e na Bretanha e outros lugares; o provençal, falado no sul da França, na Provença; o italiano, falado na Itália e nas ilhas adjacentes e em outros lugares; o relo-romano rético ou ladino, falado no Tirol, no Friul e outros; o dalmálico, outrora falado na Dalmácia; o romeno ou valáquio, falado na România e na parte da Macedônia e próximo ao Monte Olimpo; e o sardo, falado na Sardenha. Para se entender as transformações ocorridas na língua latina, observam-se normalmente 3 causas: a histórica, a etnológica e a política. Como causa histórica, entendemos que as conquistas romanas aconteceram em diferentes épocas. Um exemplo disso é a distância temporal entre a conquista de Sardenha e da Dácia, aproximadamente 4 séculos. Segundo o professor Ismael, as primeiras terras romanizadas receberam a linguagem mais popular, enquanto as últimas conheceram um latim mais erudito. Isso se deu pelo fato de uma língua literária ser mais recente do que a popular. A causa etnológica pode ser observada através dos diversos povos denominados pelo Império Romano, dominados. Um exemplo disto é a Península Itálica, onde eram falados muitos outros idiomas, como o etrusco, o céltico, o ligúrio. A razão política é justificada pelas invasões e imposições cultural e linguística, que pode originar dialetos mistos. Foi o que aconteceu com a língua latina. Depois de termos discorrido sobre todos os tópicos já aqui elencados, agora vamos encerrar este vídeo conhecendo um pouco da história da língua portuguesa. A língua portuguesa surgiu do latim, idioma falado pelos romanos que se situavam no estado da Península Itálica, o Lácio. Por serem navegantes, esse povo, que explorava novas terras para conquistar, se utilizava da forma vulgar da língua para se comunicar. Logo, o português se originou dessa vertente. Nesse período, o latim tinha 2 modalidades, vulgar e clássico. O latim vulgar era falado por pessoas que faziam uso da linguagem sem preocupações estilísticas, com variação linguística expressiva e vocabulário reduzido. Já o latim clássico era utilizado por pessoas da alta sociedade e por escritores, sendo etilizado e complexo. A transformação do latim para o português se deu por conta das inúmeras migrações entre os continentes por volta do século III a.C. Nessa época, os romanos passaram a ocupar a Península Ibérica por meio de conquistas militares e estabelecer seus hábitos, estilo de vida e, inclusive, sua língua. O latim predominou entre línguas e dialetos falados em diversas regiões, o que gerou novos dialetos nos locais onde o Império Romano dominava. Foi sob essas circunstâncias que surgiram as línguas românicas, também conhecidas como neolatinas, línguas de origem latina e utilizadas em territórios conquistados pelos romanos. 5 períodos cruciais para a existência da língua portuguesa é onde a língua portuguesa teve a sua evolução, dividida, como já dito, em 5 períodos cruciais. Pré-românico, onde o latim era a língua oficial de Roma e foi levado por soldados para as regiões conquistadas.
Românico, línguas que surgiram pela diferenciação ou do latim falado pelos soldados romanos. As grandes mudanças fizeram o latim ser substituído por dialetos que deram origem ao francês, espanhol e italiano. O português apareceu no século XIII. Galego-português foi o idioma da Galiza, uma comunidade autônoma localizada no noroeste da Espanha e das regiões de Portugal, Douro e Minho. Essa língua permaneceu até o século XIV. Português arcaico teve influência de dialetos dos árabes e do latim, sendo o idioma falado entre o século XIII e a primeira metade do século XVI. Foi nesse contexto que iniciaram os estudos da língua portuguesa. Português clássico e moderno. O português arcaico se transformou em clássico, língua de Camões. Esse português teria sido trazido para o Brasil no tempo das grandes navegações. Com relação à implantação da língua portuguesa no Brasil, pode-se dizer que Portugal era conhecido por realizar grandes navegações. Ao desembarcar na costa brasileira em 1500, deparou-se com povos indígenas e uma diversidade linguística muito grande. Estima-se que havia aproximadamente 1000 línguas diferentes por aqui. A língua portuguesa trazida pelos portugueses se misturou a essas línguas e criou-se outros dialetos. A cultura negra também passou a integrar esse arcabouço linguístico. Em resumo, pode-se dizer que a implantação do português no Brasil foi marcada por períodos diferentes. Para chegar ao português brasileiro que se fala hoje, aconteceram diversas mudanças, acréscimos e ou supressões de ordem morfológica, sintática e fonológica na língua, e mesmo atualmente ela ainda está em um processo de construção de sua identidade. A prova disso é o novo arcode ortográfico, implementado em 2009. É isso, pessoal. Conhecemos um pouco da história da língua portuguesa e também um pouco de como ela chegou aqui no Brasil. E podemos perceber que ela é uma língua viva, porque está sendo sempre usada em vários contextos, em várias situações, o que faz com que ela tenha novos usos e novas possibilidades. Podemos perceber também que ela tem influência principalmente do latim vulgar, onde nós conhecemos também um pouco sobre o clássico e o vulgar, os documentos em latim, sobre as línguas românicas e também entendemos um pouco o que é linguagem, língua e dialeto. Agradecemos pela atenção de todos. Boa noite.